As notícias negativas e o disparo massivo de fake news não impediram que a população da Venezuela desse uma nova vitória para o chavismo naquele país. Então, a Venezuela, que é secundada pela Bolívia, pelo Chile e pelo Peru, que estão mudando praticamente seus sistemas de governo para reinstaurar o controle popular da administração, segue essa tendência contra a qual se levantou o Brasil com aquelas eleições municipais onde ganhou a direita, ou mais precisamente o centrão, ou aqueles partidos clientelistas. Desde bem cedo, aquele disparo de fake news e a própria mídia, a mídia comercial, se engajaram em tentar dizer para a população que a participação seria mínima naquela eleição. A eleição que ocorreu neste domingo. Diziam que somente 7,5% da população compareceria para votar. E a gente sabe que na Venezuela o voto é facultativo, vota quem quer. Mas mesmo assim, o resultado deu 31% de comparecimento da população. O que não deixa de ser algum avanço se compararmos a última vez que a oposição desistiu oficialmente de participar daquele pleito foi em 2005, em plena época do Chávez, o Chávez com seus plenos poderes, mas que registrou uma participação de 21%. Agora, esta participação está em 31%. Segundo aqui o jornal Brasil de Fato, a coligação chavista leva a maioria dos assentos da Assembleia Nacional da Venezuela. Com 82% da apuração concluída, chapa governista obteve 67% da preferência, enquanto opositores somaram 25%. Que diz que o Conselho Nacional Eleitoral divulgou nesta madrugada o primeiro boletim com resultados parciais das eleições legislativas que ocorreram neste domingo, com 82,35% da votação apurada e um total de 5,2 milhões de votos. Cerca de 31% do eleitorado compareceu às urnas. O grande polo patriótico, chapa governista, obteve 3,5 milhões de votos, o que representa 67,6% do total. Ao anunciar a vitória do chavismo nas eleições, o Maduro lembrou das eleições havidas durante todo esse período, de mais de 21 anos de governo. Luego vino la elección del 2005, recuerda Diosdado. Toda la oposición se retiró de la elección del 2005. Llamaron a la abstención. Votó el 21% de los electores. Y nosotros sacamos todos los diputados y diputadas. Y trabajamos 5 años, del 2005 al 2010. Se trabajó muy bien. Maduro ainda disse que o governo, que ao longo desses 21 anos, perdeu 2 eleições. Primeiramente, aquela reforma constitucional que permitia inicialmente a reeleição indefinida do Chávez. E depois, mais recentemente, em 2015, quando a oposição fez 2/3 dos votos e, consequentemente, 2/3 das cadeiras da Assembleia Nacional, que é o parlamento. E agora ele diz, o Maduro fala, nós sabemos ganhar e sabemos perder, porque ele diz ter reconhecido a eleição na mesma madrugada em que foram dados os resultados eleitorais de 2015. Nós sabemos ganar y perder. Y hoy nos tocó ganar. Y hoy le toca a Venezuela entera ganar una nueva Asamblea Nacional que se estrena
El 5 de enero próximo, en paz, se estrena la Asamblea Nacional, se instala la Asamblea Nacional. Ele aproveitou a oportunidade para anunciar novas eleições, já para o início de 2021, depois da posse da nova Assembleia Nacional no dia 5 de janeiro. E essas eleições serão, primeiramente, as eleições para governador e, meses depois, a eleição para a escolha dos prefeitos municipais. As eleições deste domingo na Venezuela tiveram uma participação importante de vários ex-chefes de Estado, como Evo Morales, da Bolívia, Rafael Correa, do Equador, e José Luis Zapatero, da Espanha. Eles integravam nada menos que 300 observadores internacionais, muitos dos quais dos movimentos sociais ou de partidos, tanto de governo quanto da oposição. E aí que o José Luis Zapatero, que integra o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, que está no poder com Pedro Sánchez, hoje lá na Espanha. Ele é um antecessor remoto do Pedro Sánchez. E também é lá na Espanha onde partem a maioria das fake news e das notícias negativas contra a Venezuela. E aí o que quer o ex-presidente José Luis Zapatero, como diz este material de El País? Zapatero pede à União Europeia que mude a postura sobre a Venezuela e o governo de Maduro. O ex-presidente espanhol chama a uma reflexão serena sobre as sanções e o reconhecimento do próximo parlamento. O ex-primeiro-ministro José Luis Zapatero participa há quase 15 anos daquelas intensas negociações do governo da Venezuela com a oposição, visando a um entendimento. E ele, com essa experiência, é que faz este apelo não só à União Europeia, mas como a toda a chamada comunidade internacional. Sabemos já, depois de lo vivido nos 2 últimos anos, que não serve nem a imposição nem as sanções. Então ele diz que, depois de vividos todos esses anos de tumulto e de muita pressão sobre a Venezuela, de que já não adianta nem a imposição, nem as sanções, porque, inclusive, o governo venezuelano, chefiado pelo Nicolás Maduro, está se conduzindo principalmente naquilo que a Venezuela não tinha conseguido antes, que é produzir seu petróleo e também não só as refinarias de petróleo, como a refinaria de gás e o que eles chamam de minas de ouro, que é outro grande produto da Venezuela, a Venezuela agora mais moderna. E a gente vai passar aqui depois um pequeno vídeo do Maduro dizendo como é que conseguiu, a Venezuela, com o apoio do Irã, a fazer a substituição não só de peças, mas principalmente de softwares de computador no processo de produção do petróleo e principalmente do refino da gasolina. Que só serve o diálogo e os votos. Então ele diz que nada adianta, nem a imposição, nem as sanções. E que o que serve, o que adianta mesmo, é só o diálogo e os votos. Os votos, no caso, eleições. Que só serve o encontro, a convivência, a deliberação democrática. E que também só adianta o encontro e a convivência democrática. Não há outro caminho. E este dia eleitoral del 6 de diciembre de 2020 supone un paso adelante. Es más, me atrevería a decir que es el principio del final de los peores momentos que ha vivido Venezuela. Ele ainda se arrisca a dizer que hoje é o final dos piores momentos que viveu a Venezuela nos últimos 21 anos de governo chavista. El principio del final de un conflicto
total. O princípio do final de um conflito total. El principio del final de unas sanciones injustas e incomprensibles. He estado en desacuerdo con lo que ha supuesto la opción de varios gobiernos y especialmente del presidente Trump. E aí ele entra com o Trump, não é? Dizendo que o Trump é que tinha chefiado toda essa, o que eles chamam de processo de máxima pressão sobre a Venezuela. Nadie puede dejar de asumir, todo el mundo puede entender mi discrepancia radical con la estrategia de la administración Trump hacia Venezuela. Era una estrategia que partía de errores graves. Então ele disse que foi uma estratégia que partia de erros graves, esta estratégia do Trump. De información, que tomó medidas injustas y que ha fracasado en los resultados. E que também fracassou nos resultados desta política de pressão. Por ello debe empezar otra vía, otro camino, otro proceso. Então, por isso que deve-se começar outra via, outro caminho e outro processo. Já o presidente Nicolás Maduro falou longamente, não é, sobre a situação de seu país hoje e reclamou da atuação da antiga Assembleia Nacional, dominada por antichavistas, eu acho que 2/3, não é? Mas que entrou em desacato depois que declarou vaga a presidência da República ali onde se encontrava o presidente Maduro em plenas funções no Palácio de Miraflores, a poucos metros da própria Assembleia Nacional. E a partir dali a Assembleia entrou em desacato, segundo o decreto do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela. Mas o Maduro também focou nessa questão da gasolina, não é? Do petróleo. A Venezuela, o maior produtor de petróleo do mundo praticamente, estava ali sem gasolina para oferecer à população. Por quê? Porque a PDVSA, que é a Petrobras de lá, estava sendo sabotada por essa política de sanções e que chegou a provocar, por exemplo, não é, a falta de peças para a reposição das peças, não é, que se desgastavam ao longo do processo. E ali os Estados Unidos, que mantinham, né, e tinha tecnologia, dominava aquela tecnologia da exploração e da produção do petróleo, acabou cortando tudo, né? E a Venezuela ficou quase que num gargalo. Foi aí que ele se entendeu com o governo do Irã, que é muito especializado, inclusive na substituição de peças, né, dessas petrolíferas, porque o Irã também foi muito afetado pela política de sanções dos Estados Unidos. E agora ele diz que a Venezuela está, de certa forma, confortável, não é? Depois dessa ajuda do Irã e principalmente da mobilização que ele fez em torno, né, dos operários da PDVSA que acabaram, né, num mutirão quase que nacional, levantando novamente as refinarias de petróleo, antes consideradas das maiores do mundo. Venezuela está produciendo en sus refinerías acosadas, asediadas, luego de traer los repuestos por los caminos verdes. Ele diz que a Venezuela está resolvendo esse problema depois de trazer pelos que ele chama de caminhos verdes, né? Parece uma referência ao Irã, à cor da bandeira do Irã, que é verde. Más de 40 vuelos. Ele diz que foram mais de 40 voos entre Teherã e Caracas. Esses voos, aliás, foi objeto, né, de uma reclamação do comandante do Comando Sul, o almirante Craig Fowler, que acusou o Irã de estar não só mandando peças para a Venezuela, como também mísseis e outros armamentos que viriam, não é, nestes carregamentos
não só de aviões, né, nesses 40 voos, como também nos carregamentos de navios. Dizem que o Irã está preparando uma nova frota de 10 navios para mandar para a Venezuela. Los caminos verdes nos trajimos todos los repuestos. Nos costaron 3 veces más caro. Ele diz que esses repuestos, como ele fala, que são as peças, não é, que necessitam as refinarias da Venezuela, que custaram 3 vezes mais caro do que seria normalmente pago. Y pudimos parar las refinerías y estamos produciendo la gasolina que necesita el país.